gente concluir a análise da reunião, tá? Então, aqui, de fato, a iniciativa ela está 10% para o administrativo, trabalhista 20%, tributário 20%. Então, ao final, a gente vai fazer essa revisão, eu trouxe só como exemplo para a gente conseguir tornar mais palpável, né, o trabalho que vocês fizeram. Então, a gente percebeu também que, em relação aos fatores, a comunicação e o conhecimento técnico, né, a comunicação da área administrativa e o conhecimento técnico da área tributária têm o mesmo peso. E aí cabe avaliar, será que, de fato, a comunicação para a área administrativa, que também engloba financeiro, é, de fato, de maior relevância? Ok, vou só deixar algumas dúvidas aqui para vocês. Então, essa abordagem é uma abordagem que ela é a nível nacional, certo? Ela vem aí trazendo todas as práticas de mercado, e a gente só encontrou aqui no trabalho que vocês fizeram uma pequena discrepância, né? Que foi entre o júnior e o sênior, que em algumas competências ficaram com a mesma pontuação. E quando nós vamos fazer aquela classificação, por exemplo, aqui, iniciativa, eu fui analisar o advogado, vocês analisaram o advogado sênior, tá? E analisaram também um nível operacional. E a pontuação em relação à iniciativa do advogado, ela ficou superior ao do coordenador. Então, esses pontos também, eles precisam ser revistos. A gente sempre tem, quando eu trouxer aqui a planilha, vai ficar melhor para vocês visualizarem. A gente sempre tem que fazer diferenciação. Então, quanto mais no topo da pirâmide eu fico, em todas as minhas competências, a minha pontuação ela vai ser superior ao do colega que estava abaixo. Seja, por exemplo, eu sou coordenador e eu coordeno um analista sênior. É claro que, possivelmente, em conhecimento técnico, a pontuação dele seja maior, em um caso bem específico, mas eu preciso de um coordenador altamente capacitado. Então, vocês que vão avaliar, esse coordenador, ele precisa o quê? Ter liderança, ela é mais importante do que o conhecimento técnico. Então, essa percepção, ela vai no momento que vocês estão analisando. Aqui, em relação ao conhecimento técnico do coordenador, né, trazendo esse exemplo, teve um coordenador com a pontuação 24, enquanto o analista desse mesmo coordenador estava com 38. O que nós vamos fazer naquele material que foi elaborado por vocês? Corrigir essas pontuações, tá? Reavaliar o coordenador e corrigir ali algum possível erro, que eu também já fiz algum desses ajustes. A intenção principal do nosso plano, vou esperar o Rafael. A intenção principal do nosso plano é o equilíbrio interno e o equilíbrio externo. O interno a gente vai garantir com a política de cargos e salários, e o externo nós vamos garantir com a pesquisa salarial. Volto. Desequilíbrio interno. O desequilíbrio interno é o que a gente vai evitar ao máximo. Evitar, ok. Evitar, isso. E evitar o desalinhamento externo. Entendi agora, entendi. Pode prosseguir. Nós fizemos aqui eu fiz uma tabela salarial fictícia para vocês. Com essa tabela salarial eu já trouxe algumas análises, porque ela vai ajudar vocês na hora dessa reclassificação, tá? Então, vocês vão precisar acessar novamente aquele material, reclassificar novamente, e eu fiz essa tabela fictícia para vocês entenderem um pouco. Então, nós fizemos aqui essa curva em relação aos grades, que a tabela salarial de vocês, ela vai apresentar. Aqui eu fiz só um exemplo de como está o plano de vocês hoje, certo? Em relação ao que nós precisamos corrigir. Nós temos aqui, em relação a diferenciar advogado pleno de sênior, né, que é o que a gente já falou em relação à iniciativa e autonomia, hoje o pleno está acima do que o sênior. E a nossa pirâmide, ela está invertida. Então, tem alguns cargos ali que têm menor autonomia, com maior pontuação. E nós temos analistas e coordenadores que estão com um nível de conhecimento para os analistas superior ao de coordenadores. Claro que o coordenador é um cargo que
vai ser criado, né? Ele ainda não existe. Então, a gente só fez aqui esse parâmetro como se fosse uma situação atual. É uma situação proposta, mas a gente já fez essa análise, se hoje vocês fossem já atuar como coordenador. E vamos entrar aqui para a tabela. Vou apresentar para vocês a tabela salarial de vocês. A tabela salarial. Aqui é a classificação que vocês fizeram. Área a área. Que a gente vai conseguir entender melhor. Na nossa tabela salarial, deixa só eu tirar aqui o microfone. A tabela salarial da RS Advogados, ela tem 8 níveis, certo? O que são esses 8 níveis? São os grades, né? Eu tenho o primeiro grade, que estarão aqui os auxiliares, assistentes, dentro da nossa pirâmide. Tem os auxiliares, assistentes, tem os cargos de entrada, cargos operacionais. Então, todos esses colaboradores, todos esses cargos, eles estarão aqui. E dentro da classificação que vocês fizeram, né, a gente aplicou a progressão aritmética, nós temos aí no grade 1, todos os cargos que tiverem entre 109 e 227, eles estão no grade 1. Ou seja, vou contratar uma recepcionista, o salário dela, eu coloquei o salário inicial, né, a tabela fictícia, como sendo o salário mínimo, tá? Quando nós fizermos aqui a correção, eu vou colocar o salário inicial, de acordo com convenção, como vocês definiram. Então, nós temos aqui 3 faixas nessa nossa tabela salarial. Eu tenho a faixa inicial, que é a LI, que é o limite inferior, tenho a PM, que é o meu ponto médio, é a minha mediana, meu ponto do meio, e tenho o meu limite superior. Então, eu tenho 3 faixas na minha tabela salarial. Aqui eu tenho um extra faixa. Esse extra faixa a gente só utiliza quando, de repente, você quer fazer alguma contraproposta para um profissional que é muito bom e recebeu uma proposta de mercado, certo? Aí está dizendo que é um salário de 40 mil por mês? É isso mesmo. Não, rapaz, essa tabela, ela é fictícia, certo? Eu só trouxe ela justamente para causar esse impacto. Por exemplo, aqui no grade... Ops, peraí, mudou para vocês, mudou aqui para mim. A tabela de vocês, ela tem 7 níveis. Tem o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A gente vai de baixo para cima. Aqui são os cargos operacionais, auxiliares e assistentes, depois a gente sobe para analista, sobe para os níveis plenos, depois os níveis sênior, a coordenação e os especialistas, a diretoria e a diretoria executiva, certo? Essa pontuação em amarelo foi o resultado da pontuação, da classificação que vocês fizeram, certo? Essa pontuação que eu tenho aqui, entre a coluna F e a coluna G, é a minha pontuação inicial e a minha pontuação final. Ou seja, quando vocês forem reclassificar, marquei aqui de vermelho, os cargos que vocês irão reclassificar. Por que vocês irão reclassificar o advogado júnior? Porque a pontuação do advogado júnior, que hoje está em 203, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vocês conseguem ver 203? Sim. Essa pontuação 203 foi o resultado, ele é o quê? Ele é tributário, né? Eu vou aqui na planilha de classificação do tributário, e eu tenho aqui o advogado júnior. Advogado júnior, vocês foram atribuindo os pesos, e ao final ele recebeu 203 pontos, certo? Com base nas competências.
escolaridade, experiência, habilidade de comunicação, complexidade de tarefa, tarará, tarará. Isso, nós saímos aqui da classificação e vamos lá para a tabela. Então, o advogado júnior, vocês precisam reclassificar ele, ou seja, ele precisa que a pontuação dele seja no mínimo 228, que é o grade 2. Lembra da minha pirâmide? Na base eu tenho o time operacional e eu tenho o time tático, o técnico, o estratégico. Então, vocês, lá dentro do organograma de vocês, por hierarquia, ele vai subindo para chegar até uma diretoria. Então, isso é a trilha de carreira que eu faço. É o caminho que eu percorro até chegar a uma diretoria executiva, tá? Então, a classificação aqui, a tarefa de casa vai ser muito simples. Pega essa turma aqui de vermelho, revisita eles lá na planilha de classificação e avalia quais são as pontuações que estão abaixo, porque quem é auxiliar, por exemplo, o auxiliar de serviços gerais e a recepcionista, são as duas pessoas que ficam aqui dentro. Deixa eu pintar eles aqui de verde. No caso, a gente não fala nem de pessoa, fala de cargo, né? Os dois cargos que ficam no grade 1, que é a tabela salarial de vocês, é a recepcionista e o auxiliar de serviços gerais. Estagiário não entra aqui, certo? Estagiário ele tem uma tabela à parte, não faz parte dessa tabela principal. Mas como eles foram classificados, eu deixei eles aqui. Então, toda essa turma dos advogados, eles precisam subir para o grade 2. Então, vocês vão lá na classificação de cada advogado, civil, trabalhista, tributário, e vão identificar o que mais que vocês querem do advogado júnior, certo? O que mais que o advogado júnior pode entregar em relação à competência, aquelas 8 competências, e vocês vão puxar dele. Porque lá na descrição de cargo, as competências técnicas e comportamentais, elas precisam estar diretamente ligadas aqui nessa classificação. Os analistas, o analista financeiro e o analista de gente e gestão, quando a gente sobe para a tabela salarial para o grade 2, eles estão classificados ok. Então, 278 foi o analista de gente e gestão e 286 o analista financeiro. Perfeito. Lembrando que essa tabela salarial ela é fictícia, certo? Uhum. Já já eu vou entrar nesses valores da tabela. Vou entrar só um pouco aqui no conceito. O grade 3. Nós temos os cargos de nível pleno. Então, não necessariamente o advogado pleno, né? Mas nós temos todos os cargos de senioridade pleno, tá? Eles vão encaixar aqui no grade 3, que são todos os cargos que estão com pontuação entre 347 e 465. O coordenador administrativo financeiro, ele tem um nível de coordenação. Então, dentro da pirâmide de hierarquia, ele está acima. Mas na classificação, ele ficou abaixo. Provavelmente porque vocês avaliaram o ocupante e não a cadeira, né? A gente não avalia o ocupante, a gente avalia a cadeira. Então, a pontuação dele aqui vai ter que subir um pouquinho e vocês vão identificar quais são as competências técnicas ou comportamentais que esse coordenador ele precisa entregar para a RS Advogados, certo? Para ser um pouco mais exigente em relação à entrega que ele vai fazer. Ou baixaria o título do cargo, tá? Ah, Diana, ele, na verdade, ele só supervisiona, ele analisa ali em relação a horário, né, ponto, se as entregas estão sendo feitas, algo mais técnico, mais operacional, então a gente já desce esse cargo, ele não é coordenador administrativo, ele é um cargo inferior, tá? O grade 4, dentro da tabela de vocês, que são aqueles cargos que estão em nível sênior, então são pessoas que têm aí no mínimo 5 anos de experiência, ou 4 anos de experiência, com uma escolaridade, né, superior, uma pós-graduação, enfim, de acordo com o que vocês definiram. E a pontuação, aliás, esses dois advogados, eles precisam ser
reclassificados, certo? Na verdade, vai reduzir, né? Foi? Aí eles vão Aí reduzir. para 347. Isso, exato. Tá. Entre 347 e 465. O teto é 465. Aí quem for sênior, provavelmente aqui, né, se você já tiver algum sênior, o sênior sobe. Se não tem ainda, o sênior desce, mas você tem que deixar essa cadeira, a cadeira do sênior. Então, assim, Diana, hoje eu não tenho nenhum advogado aqui que tenha perfil sênior, mas eu tenho essa cadeira porque é a minha progressão de carreira. Se você já analisa, Emanuele, no caso, já tem uma pontuação de 466 a 583, certo? O grade 5, que é a nível de coordenação e especialista, é uma carreira em Y, tá? O coordenador e o especialista, eles podem ter a mesma remuneração, eles podem ter a mesma entrega, a única diferença é que o coordenador exerce liderança e o especialista, ele não exerce liderança. O especialista, ele é o top 5 aí da empresa de vocês em relação à resolução de estratégias, de novos projetos, de melhorias, de novas tendências de mercado. Essa é a atuação do especialista. Então, tanto o advogado sênior, os dois precisam ser reclassificados, né, da área trabalhista e tributária, certo? Em relação à diretoria, por que eu criei essas duas diretorias? Dentro do organograma de vocês, eu vi que o teto é a diretoria, mas eu não sei se aplicaria, né, uma presidência ou conselho, no caso, o Rafael, ou se a tomada de decisão de vocês três tem o mesmo impacto, porque nesse caso aqui da pontuação, o advogado sênior, ele entrou no nível de diretoria civil, e a classificação de vocês, né, de todas as diretorias, foi 934, que de fato foi o teto. Então, eu acredito que vocês tenham aí o mesmo poder na tomada de decisão. Eu faço aqui uma pergunta. A diretoria, ela não entraria na tabela salarial, certo? Porque dentro da carreira, por exemplo, eu tenho um advogado sênior, haveria a possibilidade de ele entrar com sociedade com vocês? Haveria. Possibilidade sim, né? Um tempo, né? Um tempo, 5 anos, 3 anos ou mais? Não sei nem te responder isso agora, né? Por que eu faço essa pergunta? Para os que são criados aqui dentro, 3 anos, tal, mas bom, 3 anos. Emanuele, o que você acha? Seria mais ou menos isso, porque já é o criado que o Rafael fala, Diana, é alguém que já começou aqui como júnior, passou como um pleno, tá como sênior, ele não tem mais o que esperar, né? Sim. A gente perderia o talento se não tornasse ele sócio. Entendi. Mas ele entraria em uma diretoria já existente ou uma nova diretoria? Depende da área. Por exemplo, se o cara fosse muito bom em direito ambiental, ia virar diretor ambiental, né? Essa diretoria, ela é vinculada bastante ao que se faz dentro da concentração do conhecimento que ele entrega. Conhecimento civil já tem um, né? Então não caberiam 2. Então, perfeito. Se há essa possibilidade, então a gente deixa essa cadeira aqui, até porque cria esse cenário, né? Um cenário de fato de meritocracia, né? Exatamente. Conseguir alcançar. Esse advogado civil sênior que eu vou baixar. Eu vou dar um exemplo do escritório que está sendo muito falado hoje, né? Um negócio chamado R. Amaral, que mudou de nome. R. Amaral tem lá um sócio, antigamente só tinha um sócio tributário. Aí eles criaram lá um negócio diferentinho lá. Tem um sócio tributário por consultoria e tem outro sócio tributário contencioso. Então eles resolveram isso de uma forma inteligente, né? Legal. Ok? Interessante, né? Você pode sempre ter essas perspectivas. Não é um modelo engessado, né? Um modelo que é adaptável. Bom, quando nós vamos partir aqui para a tabela,
certo? Essa tabela, ela tem 3 faixas, né, como prática de mercado, e tem aqui essa faixa, extra faixa, que é uma faixa superior realmente para aquele colaborador que lá dentro da matriz na inbox de vocês apresentou um desempenho acima do normal, né, acima do comum, acima da média, e recebeu uma proposta de mercado, de fato, vocês não querem perdê-lo, mas vocês não têm uma cadeira acima para oferecer a ele, então vocês podem deixá-lo aqui nessa última faixa, certo? Só visita essa última faixa quem realmente tem uma entrega acima da média. Então, a tabela de vocês, ela tem 3 faixas, a faixa inicial, a mediana e a maior faixa. Eu coloquei de uma faixa para outra aqui um percentual, no caso aqui do grade 1, da faixa 1 para a faixa 2, percentual de 13%, aqui na fórmula, 13%. Quando ele vai para a maior faixa, 15%, certo? E a minha extra faixa, mais 15%. Então, estou aplicando aqui esses reajustes fictício, claro, que a gente vai decidir tudo isso junto. E esse salário do nível 2, do grade 2, ele vem aqui da última faixa de vocês, com a aplicação de 30%. Eu apliquei 30%, mas qual é o mínimo? O mínimo é 15%, certo? Ah, Diana, eu quero fazer aqui uma simulação, vamos lá, que seja 15% de um nível para outro. Então, ele sairia aqui de 2.268 para 2.600, por exemplo. Eu tenho uma recepcionista que ela é estudante de Direito, que me dá muito auxílio aqui em petições e tarará, e ela tem uma perspectiva de contratação. Um exemplo, né, bem gritante. Vocês podem oferecer a ela uma cadeira de analista júnior, por exemplo. Ou se ela já estiver formada e tudo, né? Mas vocês podem ir fazendo essa dança das cadeiras aqui dentro da tabela salarial de vocês. A importância da tabela, vocês analisaram todas as competências necessárias dentro da descrição de cargo, então é essencial que ela seja seguida, porque ela tem toda uma sequência lógica para justificar para os colaboradores de vocês o plano de carreira de vocês. Tá? Em relação a quê, Manoel, a tabela, ficou alguma dúvida? Sobre essa tabela, não. Eu queria só, depois daquela tua outra apresentação, porque tu falou 3 pontos que a gente precisaria corrigir. Das pontuações que eu já anotei aqui, eu posso criar, aí lembrando daquele ponto, Rafael, deixa eu fazer um contexto, Diana. Eu não sei se tu lembra, no nosso plano de cargos atual, a gente tem um ponto que a gente já deve se preocupar de agora. O que acontece? A gente tem alguns estagiários em que eles vão completar 2 anos de estágio e ainda não vão ter saído da faculdade. E possivelmente são talentos que a gente não quer perder e que a gente quer, durante um certo período, que eles fiquem conosco, mas aí eles não podem mais ser estagiários. A gente teria que reformular. A nossa pretensão inicialmente seria apresentar uma proposta de analista jurídico, como se fosse um paralegal. Antigamente era paralegal, hoje em dia o pessoal está falando analista jurídico. Para esses estagiários, se fosse o caso, inicialmente o nosso pensamento era: estagiário ficou 2 anos, já está esperando só receber a carteira da OAB, e nesse primeiro ano, nesse ano que ele está esperando a carteira, a gente contrataria ele como CLT, um analista jurídico. Ponto. Só que esse valor de analista jurídico, ele não pode ser um valor igual ao de um advogado júnior, porque aí não teria sentido a gente estar mantendo ele como analista jurídico e o advogado júnior também, enfim, criaria, de certo modo, algumas perguntas, né? Então, qual seria, mas já vendo hoje a nossa realidade, eu creio que esse desenho que a gente fez inicial, ele não se sustenta por conta que a gente tem bons estagiários e que no futuro isso pode vir a ser uma situação, né, Rafael? Então, por exemplo, a Bianca, eu tenho hoje uma estagiária que ela é uma excelente estagiária e que 2 anos ela ainda vai estar no 8º semestre, entendeu? E eu não quero perder ela, então eu queria ver uma forma de incluir nesse grade 2 um analista jurídico. Uhum. Deixa eu voltar lá na tabela. Nesse caso, no plano de vocês, contempla que para nível de analista precisa do superior completo. Não caberia, como é a prática de mercado?
quando o estagiário ele conclui, aliás, quando ele finaliza o seu tempo de contrato, efetiva-se como assistente, aqui no grade 1, efetiva-se como assistente. Quando ele forma, aí a gente leva ele aqui para analista. Porque o Que aí é analista... esse gap que eu estava te falando. De 1 ano esperando a OAB, PPP e tal. Pronto, aí ele entraria como analista júnior aqui. Pronto. Sim. Mas inicialmente ele entra como assistente. Então entraria Pronto. aqui Sim. como assistente. Assistente jurídico, né? Até para a trilha de carreira, quando ela nascer, ela vai, nessa escadinha, ela vai precisar ter esse encontro. Ele não pode dar um salto maior, né? Saltar um degrau. Então, ele entra como estagiário, assistente, recebeu o OAB, analista. Aí eu faço uma pergunta, por experiência de vocês. Esse intervalo de formado até receber o OAB, ele corre o risco de vocês perderem ele? De forma até receber. Não, porque normalmente os advogados, quando vão para outros escritórios, os escritórios já pedem o registro da OAB. Nesse caso, seria só um gap de um período curto de tempo, daqueles que ainda estão esperando só sair a carteira, aí depende muito. Tem vezes que é 3 meses, tem vezes que é 4 meses, então varia. Certo. Geralmente acontece da gente ter o assistente 1 e o assistente 2, né? Ou assistente 2 e assistente 3. Assistente 2, ele formou, aliás, ele não formou ainda, e o assistente 3, ele formou, mas ainda não tem a OAB. Então, ele já fica ali na agulha para se tornar analista. Ele ficaria aqui nesse extra faixa, por exemplo. Claro que esses valores são fictícios, mas ele entraria aqui nesse extra faixa. Então, ele formou, está esperando a OAB, fica como assistente 3, aguardando a OAB. Recebeu a OAB, sobe para a cadeira de advogado júnior. Entendi. Então, já não criaria o analista, a gente só ficaria com 2 classificações de assistente e ele mas até fazendo aqui uma correção, Manuel. Como ele já formou, então ele já está com o nível superior, aí cria-se o analista jurídico, para ele esse gap. Pronto para esse gap, e quando ele recebeu a AB, aí vem a promoção para, de fato, advogado. Né? Tô entendendo. Deixa eu anotar aqui. Então, eu vou ter que criar esses 2 cargos lá naquela tabela. Isso, lá no Recount, né, no HC. Eu já vou logo abrir, porque senão eu vou esquecer. Licença, falar Aí já um pouquinho. faz a classificação deles. Oi, Daniel. Não, só para complementar, né? Eu só falo que é interessante ter esse acréscimo do cargo assistente para não ter realmente ter essa sensação do crescimento profissional, né? Tipo assim, eu saí do estagiário, já virei um analista, como assim? Então, acho que até para ele valorizar mais, né, a oportunidade que vocês estão dando na efetivação, entende? Isso. E aí vocês ganham também para essa questão da OAB, então, o útil e agradável ali, e eles vão sentindo realmente esse crescimento acontecer, e isso leva também, né, o boca a boca para fora. Olha, trabalho no escritório de advocacia, que realmente eles dão oportunidade, e as coisas acontecem, é palpável, a gente consegue entender onde a gente consegue chegar, quais são os caminhos, que eu acho que esse é o principal propósito, né, do PCCS. Isso, principalmente falando de uma geração que é muito imediatista, né? Então, quando você consegue ter o maior número de movimentações dele em relação à cadeira que ele ocupa, melhor é, né? Tanto que vocês conseguem fazer internamente os programas de promoção e deixar ele na mídia, né? Com essas promoções, com esses crescimentos e essas perspectivas de carreira mesmo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma pergunta que eu tenho para vocês. A gente não quer, isso aí foi uma premissa nossa, que o analista jurídico ele se acomode. O que é o se acomode? O que a gente estava vendo muito em outros escritórios? Eu tenho um analista jurídico que ele já se formou e que ele fez a primeira prova da UAB, não passou, fez a segunda, fez a terceira, e nessa brincadeira ele já vai em 20 anos como analista jurídico.
Analista jurídico, para a gente, não compensa de nenhuma forma, porque o que movimenta o escritório é advogado, né? O que traz, inclusive, rentabilidade é advogado. Então, eu poderia criar, aí dentro da matriz, eu já estou pensando na matriz que eu vou ter que já alterar, viu, Diana? Dentro da matriz desses pesos, estabelecer um critério de trava. Exemplo, você não pode ficar aqui no escritório mais de 2 anos, ou vou chutar aqui, como analista jurídico. Se você não passar na OAB, a gente vai realmente lhe desligar. Eu não tenho para onde, entendeu? Entendi. Seria a estagnação salarial e a demissão. Acho que não precisaria nem escrever, não. Pois Escrever um negócio desse. acaba sendo redundante o que eu estou perguntando, mas... Então, eu vou fazer o seguinte, vou deixar o grade 3 para júnior. Vamos só pensar juntos aqui, né? O grade 2 para analistas, em geral, jurídico, financeiro, enfim. O grade 4 para pleno. O grade 5 para sênior. O grade 6 para coordenações, gerências. Depois a gente conversa sobre a questão da gerência. Sim. E esse analista, ele fica aqui no grade 2. Ele era assistente, né? Era estagiário, virou assistente, formou, não recebeu a OAB, ficou aqui como analista jurídico no grade 2. Quem vai dizer se ele vai permanecer na empresa, na verdade, vocês não conseguem criar essa trava, entendeu? Isso seria uma espécie de algum preconceito. Enfim, vocês entendem melhor do que eu. Mas, Sim. Na avaliação de desempenho de vocês trariam olha, com 2 anos que você está como analista jurídico, caso você não evolua e você não saia desse quadrante aqui da sua matriz na inbox de involução, infelizmente não vai poder permanecer no time, mas é uma política interna da RS Advogados, certo? E aí, nesse intervalo, você encontra uma forma de motivá-los, mas eu acredito que não vai ocorrer com frequência, né? Se ele era um excelente estagiário, foi um ótimo assistente, se tornou analista e ele vai ter esse intervalo de 2 anos, só realmente excepcionais, né? O Rafael, nesse ponto, tem razão, no sentido que é meio que óbvio isso aí, mas eu pergunto por fim da dúvida. Sim, claro. O que você acha? O que vocês acharam aqui de deixar o analista no grade 2 e iniciar os advogados aqui no grade 3? Lembrando que esses valores são fictícios, depois a gente vai revisitar eles, certo? Então, a classificação dos advogados, esses júniores aqui, eles vão subir um pouco. Sim. Tá? Mas eu vou te mandar esse material aqui, Manu, na medida que você for preenchendo lá, você pode vir até tirando a dúvida aqui. Não, mas eu vou tentar fazer um checklist, sabe? Eu vou e volto, Sabe como você faz? Pega essa tela aqui, né? Seleciona essa planilha aqui, imprime, aí você leva lá e vai consultando a pontuação. E ela, assim, ela é ajustável, certo? Você disser, Diana, mudei aqui pontuação, eu vou lá revisitar a matriz e faço aqui alguns ajustes se forem necessários. É claro que ela segue uma progressão aritmética, então a gente vai seguindo a lógica da planilha, né? Sim. Ok? Então, hoje, vocês têm mais algum ponto? Não, sim, eu queria só ver lá naqueles outros que tinham 3 pontos. Primeiro era corrigir pontuações, segundo, aí eu... Pronto, o outro é um até que eu já fiz a correção aqui. Sabe qual era? Coordenador administrativo. E a necessidade de supervisão. A necessidade de supervisão, tinham alguns casos aqui que a pontuação dele estava, por exemplo, quanto mais supervisão, maior estava a pontuação, porque estava invertido. Mas entendi. E aqui também eu fiz a correção. Aqui embaixo está bloqueado. Aqui, tá? Deixa eu reexibir.
Sim, o outro era o coordenador, né? O coordenador, ele estava também com pontuação menor Eu que acho a... que era como se o coordenador ele não tivesse competência técnica, né? Isso. Certo, anotar aqui. Agora eu peguei o fio da meada, viu, Rafael? Só para você entender. Dentro das só para esclarecer. Dentro das premissas que nós conversamos, nós três, o Rafael deixou muito claro o seguinte: a minha equipe, a minha Emanuele parece muito com a da Dalila. Já é um pouco diferente da do Rafael. Por quê? A do Rafael, ela não requer muita comunicação. É necessário, é primordial, sim. Mas não é tanto como a civil trabalhista, porque eles são muito mais técnicos e muito mais pareceristas, né? Então, assim, o máximo que eles vão ter de comunicação ou é com o cliente numa reunião, ou no e-mail, ou numa sustentação oral, parou ali, entendeu? Diferente da civil e da trabalhista, que já tem contato direto com o público externo, que tem diligências, né, que tem que ir para a audiência e tal. Então, já o nosso critério de comunicação aumenta já bem mais que o do Rafael. Então, por isso que tem essa discrepância entre as áreas civil trabalhista e tributária. Com relação a essa parte da coordenação administrativa, vocês pontuando agora para mim, me deu a virada de chave, de que não necessariamente você ter só comunicação, como é que você vai ser um coordenador de uma equipe administrativa se você não tem a competência técnica, você não vai conseguir nem debater. Sim. Então, realmente, nesse ponto, eu comecei a compreender. E com relação também, eu observei, estou fazendo a explicação, Diana, daquela outra tabela salarial. Sim. Acaba que, muitas das vezes, os sêniores estão ficando quase no mesmo nível de coordenadores, mas você agora trazendo essa reflexão para a gente, eu vou dar uma adaptada, porque realmente as pontuações que eu coloquei no ICEN é muito semelhante à dos coordenadores, e eu entendi que o que muda é a liderança. Então, eu vou dar uma equilibrada nessa parte. Eu até coloquei, tirar alguns pontos de liderança. Pronto, perfeito. Eu vou, inclusive, duplicar aqui e vou deixar essa cópiazinha para você imprimir. E você imprimir ela, Manu, quando você for fazer o preenchimento lá da classificação, fica melhor. Para imprimir. Uma pescazinha. Que aí eu vou apagar essa questão de salário, que quem vê não vai nem entender, né? Deixa lá na impressora, a pessoa, eita, que salário é esse, né? Não, eu boto nas duas telas, aí fica melhor. Eu também digo. Então ótimo. Agora, Diana, me diz só uma coisa. Essa tabela que tu estás apresentando para a gente, ela está no que? No item 2, do Drive? Eu estou logo mexendo direto no Drive, que vocês já conseguem... Tá, ela é uma cópia que eu fiz, ela é versão DOM RH. Versão DOM. Mas está no 2? Tá no 2. Deixa eu fazer só uma cópia dela. Peraí, fazer uma cópia. Então, tu quer que eu mexa na cópia? Por favor. Certo, pronto, eu vou mexer. Ela não está com senha, não, ela né? Ela está dentro da tabela salarial, certo? Não. Então deixa eu ver. Dentro de tabela salarial. Pronto, cópia. Aí eu vou esperar. Pronto, apareceu aqui agora a outra. Pronto, aí pode... Eu vou mexer na cópia de VS, tá? Só para tu entender. Tá bem. Então, deixa eu ver. Tem competência. Diana, tu consegue ver? É porque eu estou com medo de, se eu inserir o assistente jurídico, eu baldear aqui a tabela todinha. Porque eu já vi que tem um bocado de fórmula. Tu consegue botar? Consigo. Tá entendendo, né, Rafael? Pode inserir, Manu, pode inserir e deixa ele grifado de vermelho. Que aí, quando você disser assim, Diana, concluí, eu já vejo os cargos que você colocou de vermelho. Certo. Ou porque eu estou pensando em colocar no ADM financeiro, não colocar no das áreas, entendeu? Porque acaba que ele vai ser igual para todo mundo, para todas as 3 áreas, entendeu? Peraí, só um instante. Deixa eu criar logo contigo. Pronto, eu coloco qual primeiro? O assistente jurídico. Certo. Que é o que estava lá embaixo, né, no grade 1. Eu vou botar a matriz de classificação dele
A minha sugestão seria na ADM financeiro. Uhum. E o do analista também, eu acho que vai acabar ficando no 2. Rafael, tá acompanhando meu raciocínio? Eu acho que teu microfone tá fora do... Isso. Então, mais ou menos aqui. Você criou o analista tributário civil, porque é entre o estagiário e o advogado, aquele período do limbo. Não, na verdade, é entre o estagiário, o assistente. É tipo assim, o cara tá só esperando a OAB e a gente não quer perder ele. Aí, para a gente subir ele de nível, a gente tira ele de assistente jurídico e coloca como... e para analista jurídico. Tá dando para entender? Ele vai seguir a seguinte trilha: estagiário, aí tem os 2 anos, tipo a Bianca, que vai encerrar os 2 anos no 8º semestre. Eu não quero perder a Bianca. Aí o que é que eu faço? Contrato ela como assistente jurídica. Aí ela vai ficar como assistente jurídica entre o 8º semestre da faculdade até se formar, né? Se ela se formar, e antes de se formar, já passar na OAB, a gente vai ficar esperando só ela receber a carteira, né? Só que durante esse período, a gente pode subir ela de novo para analista jurídico, enquanto ela só recebe a carteira. Recebeu a carteira, vai para advogado júnior. É esse o pensamento com a Diana, entendeu? Que é justamente aquele ponto que você queria, no sentido de demonstrar que eles estão crescendo dentro do escritório. Exato, exato. E eu já gostei dessa reunião, uma coisa. A Diana disse que a gente tem os 8 níveis, né? Eu conversei com colegas que trabalham em outros escritórios, né? Vou até dizer qual é. Sim. Esqueci o nome do escritório. BBNA. BBNA, pronto. Uhum. Eram 9 níveis, né? 9. Por quê? Porque a cada ano lá, o cara vai subindo. Então, essa galerinha jovem, imediatista, quando escuta, daqui a 2 anos você sobe, o cara, daqui a 2 anos você nem se eu estou vivo ainda, né? Então, eu adorei isso. Aqui a gente coloca até 2 anos. E dentro desses níveis, Rafael, ele consegue crescer também em relação a tempo, né? Tem que ter coisas que dê a percepção de crescimento inferior a 2 anos, viu? Sim, isso, exatamente. Eu estou colocando aqui só essas observações, Rafael, entender melhor em relação, quando a gente for desenhar a trilha de carreira, né? Uhum. Certo. Que a intenção também é fazer isso de um modo geral. Por exemplo, vocês vão fazer uma consulta, vocês vão saber todas as competências técnicas comportamentais por cargo, né? Vocês vão ter esse resumão. Advogado 1, 2 e 3 e coordenador especialista. Né? Eu estou só colocando uma hipótese, certo? Aqui em relação a esse tema. E não adianta. Ou seja, aquele seu sonho vai se transformar em realidade. Hoje você só está recebendo notícia boa, graças a Deus. Porque o Rafael era uma grande discussão aqui, que o Rafael queria 8 níveis. Não, gente, tem que criar cargos e tal. E a gente era muito... Eu e a galera... Tem que inventar cargo até. Desculpa. Você perguntou uma coisa, Diana, que se entre nós 3, eu, por fato, ter maior quantidade de cotas, teria um poder de decisório maior que as 2. Sim.
Sim, mas eu não exerço isso, assim, eu sou muito cuidadoso com isso. É. Isso prova Sabe que eu por quê? contratei vocês para analisar melhor essa minha ideia, né? Isso. E eu faço essa A gente já pergunta. teve, a gente já teve experiências anteriores em que o líder do escritório decidia tudo sozinho na marra, e não era bom, não. Então, a gente aprendeu com o que a vida nos ensinou que dava certo ou não. Perfeito. E realmente resume o porquê nós estamos aqui, né? A convite da Emanuele, que acredita nesse trabalho e a gente está apresentando Exatamente. para vocês que não é algo subjetivo, né? E por trás existe uma sistemática lógica para dar razão o porquê das promoções, o porquê de contratação e o porquê de demissão, enfim, né? Rafael, perguntar, Diana, aquele negócio que tu viu. O Rafael mandou vendo umas coisas na internet, Diana. Eu não sei se vocês fazem, isso é para o futuro, não para agora. Se o funcionário ele está trazendo rentabilidade para o negócio, é ROF? Rafael? ROI, ROF, é o ROI. A gente Isso chama aí de... é bem fácil quando você tem um vendedor, quantas vendas ele fez, né? E a venda tem um preço, né? Para petição, para advogado, é um pouco mais difícil, porque você tem um contrato guarda-chuva que o cliente paga, sei lá, tem cliente que paga 4 mil, tem cliente que paga 7 e tal. Quantas petições ele fez para aquilo ali? Eu tentei fazer isso num outro sisteminha que eu tinha, só que eu esbarrei porque eu não tinha os dados objetivos de quanto custava cada contrato. Sim, Aqui, é possível fazer? sim, totalmente. Principalmente quando se trata de escritório. Uma coisa é quando você é advogado e você presta esse serviço, né, para o teu cliente final, sem o intermédio de um escritório. Porque aí, às vezes, você acaba se envolvendo ali com o teu cliente e acaba entregando mais do que foi contratado. Quando se é um escritório, existe uma barreira. Então, eu vou até aqui, né? Às vezes o advogado, ele avança um pouco quando é um cliente direto. Mas tem essa possibilidade porque vocês conseguem colocar uma trava em relação ao cliente. Eu falo isso, não sei se é perfil do cliente, de clientes de vocês, mas às vezes os clientes confundem as coisas e acabam levando todos os detalhes para os advogados e acabam demandando muito tempo do advogado, né? E o advogado precisa ficar assessorando mais do que foi contratado. Então, eu acredito que isso entraria dentro do cálculo de ROI, o tempo que foi dedicado ao cliente, em relação à elaboração de petição, em relação a tirar dúvidas, né, se ele tem acesso ali ao seu WhatsApp, enfim, eu acredito que a gente consegue desenvolver aí uma lógica para fazer esse cálculo. Hoje, aqui eu calculo tudo sobre ROI, tudo, todos os cargos têm o retorno do investimento, assim, vou estratificando a minha tabela financeira até eu identificar, de fato, o retorno, porque é isso que garante o crescimento sustentável, né? Quando eu consigo controlar os meus dados. Porque o nosso interesse nessa análise, Diana, era saber até que ponto a pessoa realmente é rentável ao escritório. Ou se ela só está entulhando assim, forte. Mas... Sim. É literalmente a produtividade, né? Que é calculada, né? Quando a gente finalizar aqui esse trabalho, a gente vai conseguir quantificar essa questão das competências, eu posso trazer para vocês, na nossa última reunião, justamente isso, uma matriz Nine Box, que já avalia todos os ocupantes de vocês em relação à entrega lá naquela planilha inicial que a Emanuele preencheu, né, que tem lá sobre entrega, sobre perspectiva e tudo mais, ali a gente consegue fazer esse raio-x, e quem sabe um sistema para vocês, algo que seja palpável, né, que vocês façam ali o preenchimento e já consiga fazer esse resultado. Uhum. E aí, deixa eu falar outra coisa para vocês, né, vocês estão acompanhando aí o boom da inteligência artificial, o crescimento escalável que está fora do comum. Rafael que domina essa parte aqui. Sim, sim. Uma informação para vocês, em até 2 anos, certo? Em até 2 anos, todos esses cargos aqui de vocês
Uhum. 2 anos, até analista jurídico. Eles vão ser substituídos por agentes, né, os agentes de inteligência artificial. Já existem escritórios que já estão utilizando já os agentes, certo? E, de fato, o advogado, ele entra na atuação, seja na defesa, ele entra no network, no relacionamento, e todo esse trabalho que é feito técnico, ele é feito com os agentes que estão dominando, assim, em relação a conhecimento, né? Nós tivemos esse primeiro boom da inteligência artificial, foi o B2C, que era o momento onde todos nós, pessoa física, acessávamos a Gemini, o ChatGPT, a Perplexia, todas essas ferramentas, e estávamos alimentando, né, esses data centers aí de informação, e agora vai entrar o B2B. Então, agora, as inteligências artificiais, elas vão entrar como soluções para substituir essas funções mais operacionais. Então, as pessoas precisam se reinventar cada vez mais, buscar network, buscar relacionamento, né? A parte do conhecimento técnico, ele vai ser feito pelos computadores, né? Pelas inteligências artificiais. E nós que vamos, de fato, focar no relacionamento, no trato, na solução, naquela visão mais analítica que a gente consegue fazer pelo feeling, pelo tempo de experiência. Perfeito. Eu sei que isso vai acontecer mesmo. Então, ótimo, pessoal. Acredito que hoje... Agora, só uma coisa um pouquinho mais difícil para nós, é que aqui é como se fosse uma quase boutique de advocacia. A gente não trabalha assim com processos de massa, processos repetitivos, tal. Então, a nossa inteligência artificial vai estar um pouquinho menos, não é subutilizada, um pouquinho melhor configurada do que as outras, né? Já tem esse detalhe. Só isso mesmo. Viu, Manoel? Vai rolar sim. Apenas vamos ter que trabalhar bem. E a inteligência artificial nas nossas petições, a gente vai entender que ela vai ajudar a começar a fazer, não terminando. Por exemplo, Diana, eu tinha aqui um advogado que eu passava uns 20 minutos mostrando para ele os fatos do processo, com tabelinhas e esquemas e tudo. Eu mandava para ele a tabelinha e a imagem para a foto do contrato, aí ele me devolvia com a petição 20 minutos depois, esquecendo tudo que eu anotei. Por quê? Porque ele usava a Notebook LM, que é a inteligência da Microsoft, que repete tudo, né? Não faz o filé. O erro do garoto era para ter feito aquilo e depois ter colocado até o filé, até as graminhas de ouro do Salt Bay, né? Olha, por ali. Rafael, eu trabalho aqui com um especialista em inteligência artificial, né? E ele olha o meu trabalho, porque eu faço tudo na mão mesmo, né? Eu gosto de fazer na mão. Ele olha o meu trabalho e ele diz, Diana, isso aí eu faço num estalar de dedos. Eu digo, não faz. O que eu consigo enxergar, você não consegue enxergar, e aí ele vai e faz um trabalho muito bonito por trás, mas os detalhes, as nuances, porque cada empresa tem a sua nuance, quem identifica é o profissional, é o especialista. É humano. Isso aí. Perfeito. Então, vai ficar pendente, que eu vou fazer ainda hoje logo, e dessa vez vai, alteração das pontuações do cargo de coordenação administrativa, e vou deixar em vermelho o assistente e o analista. Agora, Manu, tem todos esses cargos aqui, ó. Todos que estão em sim, certo? De vermelho, é que precisam ser... esses aí que eu vou classificar. Eu vi, entendi essa parte. Então, tá bem. Casos, tarefas, sem deixar ninguém agoniado, mas a meta é a gente começar o ano divulgando isso. Certo. Né? Perfeito. Vamos conseguir. Emanuele, depois a gente fala aqui, tá? Emanuele, quando você já me dá um sinal que o próximo passo já vai ser a finalização da tabela, o estudo em relação à pesquisa salarial e
a política de vocês, certo? Desenho da política e do manual, que eu acredito que até... Como que estão aí o calendário de vocês para esse dezembro? A gente trabalha até o dia 18. Eu falo 18 porque 19 pela manhã a gente está encerrando com a equipe total, depois a gente faz a confraternização e eles entram de recesso. Certo. Eu falo eles que a gente não para. Então, Sim. eles. Hoje são primeiros. Você acredita que até amanhã consegue me finalizar essa Consigo, sim, classificação? consigo. Eu vou só ter uma reunião agora às 5 da tarde. Quando eu terminar, eu já entro nessa tabela. Certo. Podemos deixar agendado, vocês dão uma olhadinha no calendário de vocês, se no dia 8 vocês têm disponibilidade, que a gente já marca para a apresentação do material final. 8, qual horário? Segunda, 8, Rafael, hoje é segunda, viu? 15h30, dá certo? 15h30? Ei, dia Tá certo. 8, vamos marcar 15h30, mas dia 8, Emanuele, talvez venha aquele empresário aqui, tá? É isso que eu pensei Mas, já. não, mas 15h30 dá certo. Por quê? Porque se ele vier, ele vem no final do dia ou no começo da tarde. Então vai Então, dar pronto. certo, 15h30. Tu vem aqui, já não vai ser online de novo. Esse vai ser online. Se a gente conseguir, nós duas, ainda essa semana online, aí eu vou presencial. Se a gente, dependendo da sua agenda, quando eu finalizar, eu vou entrar em contato contigo, te pedir um momento só para a gente fazer a revisão final, e se tudo der certo, aí na segunda eu vou presencial. Certo? Entendi. Certo. Mesmo que Pronto, seja à combinado. noite, depois das 20, o meu intervalo é só de 17 às 19h30. Depois das 19h30 eu tenho agenda também. Bom, aí a gente Certo. vai... Pois vamos deixar por enquanto em 15h30. Quando eu terminar, eu já te dou o ok da tabela e a gente vai conversar. Ok, perfeito. Então tá ótimo. Muitíssimo obrigada para Eu você. que agradeço, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Até breve. Valeu. Excelente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tá. Tchau. Hum.